Fala galera, Laerte Viana na área. É natural que a luta entre Alex Poatan e Jiri Prochazka seja mais comentada, aguardada pelos fãs nesse UFC 303, porque estamos falando do campeão que na atualidade talvez seja o mais popular, enfrentando uma revanche contra um dos atletas mais agressivos do plantel. Em suma, serão dois caras nocauteadores, agressivos, viscerais, e a chance de um corpo sair estirado é muito grande. Mas e se eu falar pra vocês que ainda assim, dito tudo isso, essa não é a luta que mais me atrai curiosidade pra esse sábado. Pra mim, o duelo mais intrigante acontece um pouquinho antes, no Common Event entre Diego Lopes e Brian Ortega, também foi agendado de última hora, com apenas 15 dias, e caiu como uma chance de ouro pro nosso querido Franja continuar sua ascensão meteórica rumo à elite do peso pena. Diego é o número 14 e Ortega o terceiro, então uma vitória do Brazuca representa um salto gigante na tabela, deixa toda a concorrência pra trás e se coloca na posição de desafiante ao título. Isso na teoria, porque na prática agora, na verdade, nem sabemos como vai ficar, porque teve uma mudança drástica. Não vai ser mais no peso pena. Essa luta agora é na divisão de cima, no peso leve. E eu já vou explicar para vocês o que aconteceu e quais são as possíveis consequências a respeito disso. Pode dar ruim aí, eu vou contar e destacar alguns pontos, então já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, porque é muito importante. Por favor, não saia daqui sem deixar o joinha para o YouTube entender que estão apoiando e se inscreva para a gente continuar crescendo, beleza? Bom, como vocês sabem, a luta entre eles foi acordada para acontecer com 66 quilos no peso pena, só que o Ortega revelou nos últimos dias que está subindo de categoria, que já estava mudando o seu corpo para atuar com 70 quilos no peso leve. Inclusive, hoje o Charles do Bronx revelou ao meu amigo Rafa da MMA Hoje que o UFC ofereceu essa luta para ele, Charles do Bronx contra Brian Ortega nesse UFC 303. Só que aí o Charles, como não tá treinando, disse que não conseguiria, né? Seria muito difícil bater o peso com um pouco tempo de aviso e preferiu não topar. Diego Lopes sim aceitou, o Ortega também e tava tudo certo. Só que nessa madrugada, há poucas horas, veio toda a mudança. Eu conversei com o Diego Lopes agorinha no WhatsApp aqui e ele me explicou a situação. Disse que foi dormir no peso, bateu 66 quilos, era só acordar na manhã dessa sexta-feira, ir pra balança, pesar, tava tudo ok. Só que aí por volta das 3, 4 horas da manhã, o seu empresário ligou pra ele perguntando se a luta poderia acontecer na divisão de cima, com 70 quilos, porque o Ortega não conseguiria descer pro peso pena. Diego Lopes topou, aceitou, acordou nessa manhã, teve que se reidratar, ou seja, aquele processo de descer para 66 quilos foi em vão, subiu de peso novamente, bateu 70 quilos, confirmou a luta. Só que aí vem alguns pontos interessantes. Diego estava na pesagem com uma cara de pouquíssimos amigos, visivelmente contrariado e emburrado, afinal o cara teve o maior sacrifício para bater o peso, passou por todo o processo desgastante e de última hora foi avisado da mudança, enquanto o americano já sabia do início que não conseguiria. Certamente o esforço foi menor e o desgaste também. Na teoria o corpo sofreu menos, já saiu em vantagem física. Até o processo de recuperação é mais fácil para quem perde menos peso, para quem sofre menos. Na moral, eu nem deveria estar falando isso aqui agora porque eu não tenho como provar, é só uma opinião minha, então não se influenciem nesse ponto específico, mas eu preciso ser sincero com vocês em relação ao que eu tô pensando. Nada me tira da cabeça que o Ortega talvez tenha feito isso de maneira proposital, deixou para avisar de última hora porque sabia que o Diego não recusaria, não é do perfil dele dar para trás a essa altura do campeonato. Se já aceitou com 15 dias de preparação, não seriam 4 quilos que fariam ele sair da luta. Mas o Ortega certamente sabia disso desde o início. Seu peso, seu corpo, melhor dizendo, já estava sendo programado para lutar na categoria de cima, como eu disse há pouco. Então, se ele já estava nesse processo, vocês acham sinceramente que a essa altura do campeonato, o cara é experiente, chegou na terça, na quarta-feira, eles já não tinham ciência de que não conseguiria descer para 66 quilos? Não poderiam ter avisado antes, ó, vamos fazer um peso combinado? A gente bate ali 68, 69, alguma coisa do tipo, deixa pra avisar faltando 3, 4 horas durante a madrugada, na véspera da pesagem? Desculpa, mas ninguém é tão inocente assim. Eu acho que foi de caso pensado. O Kelvin Gastelum, semana passada, teve uma atitude assim, ao contrário, né, em avisar no início da semana, viu que não ia conseguir descer para 77 quilos e avisou, ó, tem que ser no 84. Daniel Rodrigues topou e eles lutaram. Paulo Borrachinha fez a mesma coisa em 2021. Chegou na semana da luta contra o Marvin Vettori bem acima do peso, teve algumas complicações e logo de cara falou, tem que ser na divisão de cima, com 93 quilos. Os dois toparam e os dois saíram em igualdade. Tá errado? Tá errado. Quem não bate o peso continua tendo a sua culpa. Não é eximir a culpa, mas pelo menos não coloca o outro nessa posição de entrar num desgaste total
para depois ser em vão. E aí você não tira vantagem em relação ao oponente. O outro ponto importante que é preciso ressaltar é sobre em caso de vitória do Diego, ele avança na categoria no ranking peso-pena, porque agora essa luta não é mais na divisão de origem com 66 quilos, é na divisão de cima, no peso leve. Vai contar pro ranking? Se o Franja vencer, ele sobe da mesma maneira? Quem garante? Porque a gente já teve outros exemplos de lutas entre dois atletas que foram em categorias diferentes, que não mudaram as colocações na divisão de origem. Imagina só que prejuízo, ele vai e bate o Brian Ortega, só que não avança porque a luta foi com 4 quilos a mais. Financeiramente ele será recompensado, certamente vai ganhar uma grana a mais, uma porcentagem da bolsa do Ortega, mas esportivamente pode ser um tipo de atraso para o Diego Lopes. Nas redes sociais, obviamente, a galera ficou pé da vida com o Brian Ortega. Se a torcida já era muito a favor do Franja, agora triplicou, né? Geral torcendo pro cara. Eu falei com ele e aparentemente ele tá tranquilão, né? Eu até falei, pô, Ortega acabou vacilando. Ele falou, mas não dá nada. Amanhã eu vou bater nesse cara, palavras do Diego Lopes. E as pessoas vão começar a respeitar o meu nome. Na atração principal, sem surpresas. Alex Poatan e Jiri Prochazka bateram abaixo do limite dos meio pesados e ambos cravaram 92,7 na balança, confirmando a disputa de título. Vinícius Okdog e Mayra Chitara também pesaram dentro do limite de suas respectivas categorias, mas Jean Silva acabou falhando e pesou 66,9, ficando 800 gramas acima do limite do peso pena. A luta contra Charles Jourdain se mantém confirmada, mas Jean será multado em 20% da sua bolsa, que será transferido para o rival. Aliás, lembrando que tem promoção para a luta principal do Alex Poatan, hein? Se ele vencer no primeiro round, você ganha o dobro da sua aposta com limite de R$500 lá na stake, usando o cupom LAERTVIANA para participar as regras, e o link tá fixado aqui nos comentários, não fica de fora que vale a pena, o card inteiro inclusive. Diego Lopes é bastante favorito, Jean é zebra, Okdog é zebra, Mayra Chitara é favorita numa proporção bem pequena, Ian Gary é favorito, muitas odds interessantes lá na stake preço UFC 303, vocês podem participar usando o cupom LAERTVIANA, só clicar no link que tá fixado aqui embaixo. Juízo e não fiquem de fora, beleza? Mas aqui no vídeo eu quero saber o que vocês acharam dessa mudança. Agora Brian Ortega contra Diego Lopes não é mais no peso pena, é no peso leve. O quanto isso pode atrapalhar o Diego nessa performance de sábado e na sequência da carreira, na sequência a curto prazo, obviamente, em relação a ranking. Ou não muda nada, os dois vão chegar mais saudáveis, o Ortega só deu uma migué, mas o que vale é que amanhã, quando as portas fecharem, eles se resolvam lá dentro. O que vocês acharam? Franjinha foi prejudicado? Coloquem aqui embaixo nos comentários o que pensam. Não esqueçam de deixar o like no vídeo. Hoje mais cedo, deixar o like no vídeo e se inscrever no canal porque é muito importante. Hoje mais cedo só tem um bate-papo muito maneiro com o Renato Moicano, analisando as duas lutas principais. Moicano é uma resenha garantida, vale vocês conferirem. Amanhã, nesse sabadão, tem o resumão de notícias semanais com muitas novidades e a semana não para. Obviamente, a cobertura completa nesse sábado, nesse domingo do UFC 303 e eu conto com a audiência e o feedback de todos. Valeu!